Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Tamires e sejam bem-vindos a mais um episódio do Resolve Enem. Basicamente, nesses vídeos a gente propõe então uma resolução comentada desses exercícios. Por isso, confira antes o material na descrição para que você resolva, as questões aí e depois venha conversar comigo e resolver junto também, Ver aquilo que você acertou ou aquilo que você errou. Mas enfim, hoje, para a história do Brasil, a gente vai ver dois temas. Então, o primeiro deles é Segundo Reinado e depois a gente vai ver também a Era Vargas. Temas que são extremamente importantes para a resolução das provas do Enem. Então, espero que vocês gostem e vamos começar? Então, vamos ao enunciado. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente, então qual que é a ideia apresentada aí por esse enunciado, Eles estão dizendo que essas imagens que a gente vai analisar aqui daqui a pouquinho, elas são representações políticas de cada monarca, ou seja, tanto do Dom Pedro I quanto do Dom Pedro II. E nesse sentido a gente tem que entender qual que é a mensagem, Por isso que ele fala aí, qual que é a ideia que essa imagem evoca, Então, pensando nisso, vamos à primeira imagem. É uma obra que se refere à proclamação da República, tanto que este é o nome da obra. E nesse quadro, a gente consegue ver crianças, mulheres e homens brancos, então não há inclusão de negros nem indígenas, nem insinua isso a imagem. A gente consegue ver ao centro o Dom Pedro aí acenando para o povo, com o seu chapéu, que está erguido tudo bonitinho. Além disso, ao fundo a gente consegue ver os soldados de Dom Pedro participando deste evento também, e de certo modo, acho que a gente poderia falar que ele se refere a uma comemoração, Tratando aí da proclamação da República como um evento esperado, E aclamado pelo povo. E quando a gente trata do povo em si, a gente pode fazer uma referência à questão popular. Então, isso é um ponto a ser refletido durante essa questão. Já a segunda foto, que é uma representação do Dom Pedro II, basicamente a gente encontra ele sentado, posando aí para foto, com uma barba longa e uma cara séria, Ele tá todo compenetrado aí, concentrado para tirar essa foto. Então, a seriedade, ela meio que ganha o primeiro plano nessa foto. Então, tendo isso em mente, a gente vai analisar as alternativas. Alternativa A, habilidade militar e riqueza pessoal. Vamos lá para a primeira imagem. Habilidade militar, acho que não é esse o cerne da mensagem, Que a imagem busca representar e demonstrar ao leitor, ao observador, Riqueza pessoal ali para Dom Pedro II. Como é que a gente poderia encontrar, Qual o elemento que diz respeito sobre essa riqueza pessoal? Vale lembrar também que acredito que para a segunda foto eles estão fazendo uma visão mais subjetiva, Porque todas as qualificações aí, todos os aspectos que eles colocam para se referir, à imagem 2, eles são mais subjetivos. Não que da 1 também não seja, Mas enfim, acho que é mais difícil ainda para a gente entender com a foto 2. Mas vamos lá, acho que a gente poderia descartar essa alternativa A. Liderança popular e estabilidade política. Essa tem sentido porque, quando eu falei, que a primeira imagem, ela trata aí do povo, a gente pode conectar com a noção de popular, Porque tá todo mundo participando. Aí a gente tem que dar uma problematizada nesse todo mundo. Vamos abrir uma aspas aí, Porque não tem negros nem indígenas. Mas mesmo assim, busca transmitir essa ideia de que o monarca, ele estava interagindo com o povo. Então, é uma liderança popular. Então, tem sentido a alternativa B. Na sequência, que é para a foto 2, ela coloca estabilidade política. Nesse sentido, a gente consegue conectar com o segundo reinado, Porque, comparado ao primeiro reinado, ele foi tido como uma administração, que foi muito mais estável do que o primeiro. Por quê? A elite, ela apostava no Dom Pedro II
considerando que ele conseguiria garantir uma unidade política do país e uma estabilidade social. E aí essa estabilidade social ela seria atingida pela forma como o Dom Pedro II tentaria cessar essas rebeliões. Porque a gente tem que ter em mente que o primeiro reinado, né, ele foi repleto de rebeliões e para muita gente o Dom Pedro I meio que não conseguiu contornar essa situação da forma como ele deveria contornar. Então, muita gente ficou insatisfeita nesse sentido. Por isso que a elite apostava aí no Dom Pedro II, pensando aí que ele garantiria principalmente essa estabilidade social. Então, tem muito sentido a alternativa B, mas vamos levar em consideração as outras para ver se realmente é a B. Instabilidade econômica. No caso, se a gente for literalmente levar ao pé da letra o sentido da proclamação da República, né, talvez teria um pouco de sentido, né, mas não representou, de certa forma, essa instabilidade econômica, se a gente for entender realmente a partir da imagem, né, qual que é a mensagem que a imagem traz. Depois, herança europeia. Como é que seria essa representação da herança europeia, né? Então, acho que a gente pode desconsiderar a alternativa C. Alternativa D, isolamento político e centralização do poder. Não foi isolamento político em si. Mesmo após a proclamação da independência, se a gente levar por essa abordagem, né, o Brasil ele não ficou isolado, né, politicamente. Ele teve uma emancipação política e não um isolamento. Então, a gente pode descartar a alternativa D também. Agora, a alternativa E, nacionalismo exacerbado e inovação administrativa. Se fosse só a questão do nacionalismo, a gente poderia dizer que está certo, porque de certa forma essa representação, né, principalmente aí levando em consideração a imagem 1, ao se voltar para a proclamação da República, ela nos dá a ideia, né, dessa criação de laços em comum que se referem a uma memória nacional. Então, você necessita da criação de elementos que se voltem para a questão nacional, justamente, que sejam compartilhados por todos aqueles que fazem parte de uma determinada nação. Então, isso é um ponto relevante, mas não seria exacerbado, né? Não seria exagerado nesse momento. Uma questão marcante desse nacionalismo exacerbado é quando a gente está vivendo as questões de regimes totalitários, por exemplo, ou que partilham, né, de um sistema fascista, de um regime fascista. Mas isso não vem ao caso. Para a questão da imagem 2, ele aponta inovação administrativa. Se a gente for tecer comparações entre os reinados, a gente vai ver que existem algumas coisas que elas se transformaram, né? Não sei se elas vão se qualificar aí nesse sentido como inovações administrativas, mas também não é o cerne da questão. Então, a alternativa correta é a alternativa B, pensando a inclusão do povo, interação entre o monarca e os seus súditos, né? Sendo aclamado aí como imperador através da representação da imagem 1 e estabilidade política representado aí pela seriedade do Dom Pedro, né? E também nessa ideia de que o seu reinado ele foi muito mais estável do que o primeiro de Dom Pedro I. E aí toda essa promessa, né, da elite sobre e toda essa crença da elite sobre o Dom Pedro II em gerar tanto a estabilidade social quanto uma unidade política, ela resultaria aí no que a gente pode entender como estabilidade política. Então, essa é a correta. Avançando então para a questão número 2. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação o A. Antes da gente entrar nas questões, né, nas alternativas, vamos entender aí o que é o cerne desta pergunta. Então, ela basicamente trata do movimento abolicionista, né, que vai garantir a libertação dos escravos através da aprovação da Lei Áurea, e é importante que essa questão, ela deixe em evidência pra gente a dimensão nacional de todo esse movimento, que foi característica, né, desse movimento. E aí, eles colocam nesse sentido o alcance que ela
teve, né, em todas as regiões e entre as classes sociais. Então, nesse sentido, eles perguntam qual que foi o principal veículo que garantiu a divulgação dessas ideias, né, a propagação dessas ideias. Então, a alternativa A, imprensa escrita, o que seria? Os jornais. Nesse momento, os jornais eles adotam uma perspectiva liberal que contribui, né, principalmente para a gente pensar a liberdade do indivíduo e quais são os seus direitos. E vale lembrar que nesse momento os jornais eles têm uma circulação que ela é muito expressiva, então faz sentido se a gente conectar aí a esse alcance, né, de todas as regiões e classes sociais, porque o jornal, enquanto um veículo, né, de propagação, um meio de comunicação, ele acaba tendo uma circularidade que ela é significativa e aí ele ainda contribui para a formação do que a gente entende como opinião pública. Então essas mensagens, né, propagadas no jornal, elas têm uma relevância tanto para a gente compreender nesse contexto aqui do movimento abolicionista, quanto em outros contextos. Então o jornal ele tem sentido, mas vamos continuar aí tratando das outras alternativas. Oficialato militar. Nesse momento, o exército, né, ele estava descontente com a atuação do Dom Pedro II, porque ele não estava dando muita bola para o exército. Então, tem um pouco de sentido, mas mesmo assim, não foi o exército, né, aquele que mais propagou essas ideias, mesmo estando em diálogo aí nesse cenário em que o império, né, de Dom Pedro II estava meio que sendo questionado e tendo uma insatisfação popular que era mais expressiva nesse momento. A corte palaciana, a própria corte vai contribuir para a difusão dessa mensagem, né, desses ideais, pensando que o Dom Pedro, nesse momento, ele tem que meio que criar um equilíbrio entre as visões e interesses de cada grupo, né, que compunha essa sociedade, porque para a elite, muitas vezes, não era muito favorável a aprovação da libertação dos escravos, né? Porque eles necessitavam ainda dessa mão de obra. Então, isso representava lucratividade. O clero católico também é outro setor aí da sociedade que estava descontente com a atuação de Dom Pedro II, já nos anos finais do seu império. Mas, mesmo assim, a gente não pode entender que a igreja foi a maior difusora, né, desse ideal. E a Câmara dos Representantes. Existiam aí discussões que se voltavam, né, para essa questão da libertação dos escravos, mas o Dom Pedro, entre essas reuniões aí com seus representantes, ele demonstrou que essa deveria ser uma medida tomada a um longo prazo, né? Então não seria uma transformação muito efetiva. Então ele segurou o máximo para não gerar justamente o descontentamento da elite, que foi a parte, né, uma parcela da sociedade que apoiou ele de forma mais significativa. Por isso, a gente pode destacar que a alternativa A é a correta, porque justamente os jornais eles vão conseguir superar essas fronteiras, né, chegando aí a todas as classes sociais e a todas as regiões, o que configurou esse cenário popular e também nacional desse movimento abolicionista. Vamos para a nossa terceira questão e iniciamos aí com a leitura do enunciado. Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade. Tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação, doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe. Alvo a que jamais se atingira de outra sorte. O discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha como meta a implantação do. Então, como a gente fez nas outras questões, antes de avançar aí para as alternativas, vamos entender o enunciado. Bom, basicamente, ele nos apresenta esse respeito à diversidade, né? E aí ele coloca pequenas sociedades locais. E o que a gente pode entender por essas pequenas sociedades locais? São justamente territórios, né? Se a gente pensar o Brasil de hoje, ele é dividido entre municípios, estados e o país. E aí, se a gente for pensar nesses territórios locais, nós podemos
ligar, né, a esse contexto aí dos estados e do país. E qual que seria essa diversidade? É justamente entender aquilo que é particular de cada estado e também conectar essa particularidade com uma singularidade. E a singularidade nesse contexto, ela seria representada pelo país. Então, é a singularidade dentro de uma unidade. Pode parecer confuso, mas não é tanto. E quando a gente trabalha, né, com essa questão, a gente está tratando do regime federalista. Então, é mais ou menos essa proposta que ele está colocando em xeque. É interessante que ele coloca também no texto a questão, né, o aspecto aí que trata das leis internas de cada estado. Essas leis internas, elas também vão garantir uma autonomia para esses estados e também vão demonstrar aquilo que é particular de cada estado. Então, por isso que o autor, né, destaca administrar-se-ia de perto, ou seja, são aqueles que estão dentro do território que vão administrar propriamente dito, porque eles conhecem essas particularidades, mas o governo em si, pensando numa unidade política, vai fazer essa medida de governar de longe. Então, existe um intermédio do governador, que é o principal representante, né, por assim dizer, dessa unidade política, mas a administração de forma efetiva vai vir a partir daqueles que têm maior contato com essa realidade, com essa localidade. Então, vamos pensar aí o que dentro do segundo reinado queria dizer toda essa nossa discussão a partir das alternativas. Então, qual que seria a implantação, né? Qual que era a meta durante esse período que buscava alcançar, pensando essa discussão que a gente fez? Regime monárquico representativo. Não, gente, por quê? Já existia um regime monárquico representativo. Quem representava o regime monárquico? Era o Dom Pedro II. Sistema educacional democrático. A gente está tratando de educação aqui? Também não. Ele fala aí de uma certa autonomia, né, dessas pequenas sociedades locais. Modelo territorial federatista? Sim, é o que a gente acabou de conversar, né? É o que vai definir essas particularidades em meio a uma unidade, né, uma unidade política representada pelo país. Mas vamos continuar analisando as outras questões e ver por que elas não estão corretas. Padrão político autoritário? Também não, gente. Se você quer ter esse respeito à diversidade, você quer colocar aí um poder político, né, um padrão político autoritário, vai justamente contra essa diversidade, porque ele se torna impositivo, né? E a alternativa E, poder oligárquico regional. Isso foi mais característico aí da Primeira República, né, ou a República Velha. Existem diferentes denominações, mas é o momento em que a gente tem a presença forte das oligarquias regionais. Então, a gente pode desconsiderar essa alternativa e podemos dizer que a que corresponde à alternativa correta é a letra C. Agradeço para você que assistiu até aqui, peço desculpas por qualquer barulho ao longo do vídeo e espero vocês no próximo episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Até mais, tchau!